papel do Cine, né, o Sistema Nacional de Emprego, é ser uma ponte entre os empregadores e os trabalhadores. Gosto sempre de enfatizar que o Cine tem esses dois públicos-alvos. Por quê? Porque não existe oportunidade de emprego sem os empresários e empregadores. Então, o nosso esforço é para preparar a mão de obra, preparar o trabalhador para ocupar as vagas que as empresas necessitam. Tem que ter feito o esforço para aproximar cada vez mais a qualificação profissional dessa necessidade de mercado. Hoje o grande desafio, porque o mercado de trabalho ele tem uma dinâmica muito própria, tem uma rotatividade, você tem que sempre observar o território onde aquela empresa está instalada. Não adianta eu qualificar para uma ocupação que será demandada pelaquela empresa e qualificar muito distante em outra cidade ou em outro território. Então, a qualificação profissional ela tem que ser assertiva, tem que estar muito olhando para o território, olhando para onde o empregador está, onde está instalada aquela empresa, seja ela de qual setor, do comércio, do serviço, da indústria, enfim, qual setor seja. Então, por isso que nós desenvolvemos, inclusive, uma ferramenta para a Secretaria do Trabalho chamada Mapa da Empregabilidade, onde nós vamos ter ali os dados da junta comercial, então eu vou saber onde estão todos os empregadores, por capital social, por ramo de atividade e também cruzando com os dados do CAGED, para a gente entender quais são as ocupações, a quantidade de postos de trabalho, o turnover, né, a rotatividade desses postos de trabalho e a partir daí a gente ser assertivo na política pública, qualificando esses profissionais, mas o que ainda acontece é que os empregos com os melhores salários, os melhores níveis, acabam sendo ocupados por trabalhadores que não são cearenses. Então, preparar esse trabalhador, esse tem sido o nosso esforço para ocupar todos os níveis de trabalho e níveis salariais. Eu gosto sempre de fazer essa discussão com toda a minha equipe. O trabalho é um determinante social. Mas o que é ser um determinante social? Nós temos na nossa Constituição Federal um conjunto de direitos e garantias sociais. Está lá educação, cultura, esporte, lazer, mobilidade, habitação, trabalho, todos esses são garantias sociais. Mas por mais que a gente tenha avançado nas políticas públicas, avançado no Estado de Direito, muito desses direitos sociais precisam ser adquiridos, precisam ser consumidos. E eles só podem ser consumidos através da renda, que é conquistada através do trabalho. Então, não dá para se... O trabalho e cidadania, trabalho e dignidade são conceitos muito próximos, muito juntos. Não dá para separar uma coisa da outra. Costumo comparar a unidade do Cine a uma unidade básica de saúde, onde faz aquele primeiro atendimento, aquele primeiro acolhimento. E quem procura uma unidade básica de saúde, um hospital, uma UPA, está com uma dor muito aguda que precisa ser tratada com muita atenção. Quem vai no Cine para habilitar um seguro-desemprego, para buscar uma nova oportunidade, também está com uma dor muito aguda e precisa de um olhar muito solidário, muita empatia de todos nós fazer uma política pública, especialmente daquele nosso técnico, daquele nosso analista, aquele que vai fazer o primeiro atendimento. Então, o que eu sempre peço à nossa equipe é muita empatia, muito zelo, porque quem está nos procurando muitas vezes pediu ali R$10 emprestado para pagar uma passagem de ônibus para vir até a unidade, cheio de esperança que vai ter uma oportunidade de emprego. O trabalho para mim é algo que é o que me complementa. Eu faço isso, é o que me faz com que eu me motive todo dia a me levantar, a olhar para minha casa, a cuidar dos meus filhos, da família, enfim. O trabalho para mim é algo que me sustenta ali, não só do ponto de vista financeiro, mas sustenta do ponto de vista emocional, afetivo, de realização. O trabalho está muito relacionado para mim com realização. E hoje em dia, cuidar do trabalho, da política de trabalho, diria que essa realização é dobrada.